Pessoal, faltam 10 minutos para a gente finalizar a aula, tá? 10, acho que 10, 20, 10 minutos, mais ou menos. E aí, então, das páginas 25 a 27, o que ficar, que não der tempo de vocês responderem até o final desta aula, vocês vão fazer em casa, né, aí na casa de vocês como tarefa, tá? E a da próxima aula, a Jéssica corrige com vocês, certo? Só para reforçar, quem está em casa vai estar entregando os trabalhos no dia 15, tá? Então, todos os trabalhos que foram passados por todos os professores, simulados, enfim, vocês estarão entregando tudo no dia 15, tá? Juntamente essa proposta de produção que eu passei hoje. Pode falar. Você que está vindo, né, presencial, quem está vindo presencial, tem o outro prazo para entregar, que é semana que vem, começo da semana que vem. Acho que é. Ah, pronto, aí cada professor vai dar o seu para quem for trazer presencial, tá? Pronto, ok. Entenderam, pessoal? Vamos lá. Já que temos um tempinho, vou corrigir com vocês o quarto quesito, ok? Vejam só, em relação aos textos 1 e 2, coloque C se a sentença estiver correta e S se estiver errada, tá? Então, vamos à primeira sentença. São ambientados, os mini contos que vocês viram, são ambientados em um espaço definido. Está correta ou errada essa afirmação? Errada, muito bem. Segundo, os enredos apresentam eventos cotidianos e tratam da existência humana. Correto ou errado? Correto, correto. Naquela que eu estava falando é porque ela estava dizendo que era só baseado nisso, entendeu? Por isso que estava errada. Mas o conto ele pode trazer também. Só que não é a obrigação do conto trazer só isso, entendeu? O terceiro parênteses. O texto 2 apresenta uma temática mais introspectiva. Correta ou errada? Correta. Tudo bem. O quarto parênteses. Isso, não. É E, C e C, tá? O terceiro é C, Mariana. O terceiro está correto. O texto 2 apresenta uma temática introspectiva, é uma temática mais do interior da pessoa, tá? A busca, né, desse trabalho interno. O quarto, no texto 1, a personagem é uma mulher, no texto 2 é um homem, correto? Correto. O próximo parênteses, os focos narrativos estão em primeira pessoa. Tá errado. O foco narrativo na terceira? Letras, o último agora. O enredo do texto 1 tem duração de 24 horas. Certo. Isso. Então, não foi no dia seguinte. Perfeito. Então, ficou assim a sequência, tá, pessoal? E, C, 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 E e C. Certo? Ficou certo? Tá. Toma. O quinto. A estrutura narrativa dos minicontos não é convencional, sobretudo pela extensão dos textos. Assim, o leitor é convidado a estabelecer relações entre as palavras, a fim de verificar os sentidos gerados. Levando em consideração essas ideias, explica a relação entre as palavras jovem, peso, seios e manequim, tá? Que relação essas palavras têm? Alguém pode me responder? Ao quê? Isso. Quase lá.
E aí, alguém pode responder? O pessoal de casa colocou o que nessa letra A? É o padrão do quê? A gente poderia falar. E isso, os padrões estéticos que a sociedade impõe, né? Aí que seriam parecidos com os de um manequim. E aí? E a letra B? Doente, mal e sofrer do fígado, do texto 2. Que relação essas palavras têm? Isso, a relação entre o quê? A condição física e a condição o quê do personagem? Isso, é a relação entre a condição física e qual é a outra condição? Já entra no contexto de física. Qual seria a outra condição da personagem? Isso, ainda na letra B. Verdade. E o quê? E é a relação entre a condição física, ou seja, a saúde dele, e qual é a outra condição? Isso seria o quê? A condição. E aí, pessoal de casa, condição o quê? Além de física. Condição emocional, tá? Ou do caráter dele, né? Condição emocional ou do caráter. E da letra C, perdoar-se e saudável. Qual é a relação entre as duas? Acho que é emocional também. Isso, com a questão física e emocional. O auto-perdão foi o quê? O meio da. Emocional. Não, quando ele se auto-perdoou, ele curou o quê além do emocional? A doença, a cura física veio a partir desse auto-perdão, tá? Então, trata-se da relação existente entre então, o auto-perdão, tudo junto, tá? Como meio, auto-perdão, né? Relação existente. Entre o aspecto físico e emocional.
Vou finalizar aqui no sexto, pelo menos já corrigimos a 25, aí vai ficar a 26 e a 27 para depois, né? Vamos ao sexto quesito, tá? Narrativas longas, como o romance, e alguns contos costumam apresentar elementos descritivos muito importantes na construção da narrativa. O mini-conto, no entanto, é um texto marcado pela concisão. Concisão é algo prático, né? Rápido. No qual sugerir é mais importante que descrever. Após a análise dos mini-contos, qual é a ideia sugerida de cada um? Então, vamos analisar a ideia sugerida no texto 1. O que ele sugere? Pessoal de casa, e aí? O que o texto 1 sugere? E aí? O que é sugerido no texto 1? Que a gente possa... Isso, a questão de que não existe, sobretudo a mulher, né? Ele vai questionar isso mais do corpo feminino, sobre a existência real de pessoas que seguem padrões estabelecidos, tá? Então, são pessoas que querem seguir esses padrões. Elas têm necessidade disso. Então, no texto 1 é sugerido um questionamento, sobretudo, é sugerido questionamento, vírgula. É sugerido questionamento. Isso. Quando tu terminar, pode avisar. Aí, vírgula. Sobretudo a mulher. O A tem crase. Sobretudo a mulher. Isso, vírgula. Sobre a existência real de pessoas, sobre a existência real de pessoas que seguem os padrões estabelecidos. Então, existem pessoas que se preocupam em ter o corpo perfeito e elas seguem, né? Isso. Aí, ponto final, tu vai começar no texto 2, aí vai falar sobre o texto 2. Qual é a ideia sugerida do texto 2? O que acontece? Isso, que o quê? As enfermidades físicas, muitas vezes, no texto 2 é sugerida a ideia de que muitas vezes as enfermidades físicas estão relacionadas ao quê?
a aspectos o quê? Aspectos emocionais. Então, às vezes, a gente fica doente. Pronto. Vou finalizar, tá, pessoal? Aqui a gravação. Pronto. Tchau, pessoal. Até semana que vem, tá?